A paz de Cristo Jesus para a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós estamos aqui no capítulo 7, Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. E esse capítulo 7, irmãos, ele apresenta uma das verdades mais profundas de toda a Bíblia. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. E o capítulo vai apontar para o ministério celestial de Cristo, uma doutrina central da fé cristã. Está aqui, não tem como negar. Dos versículos 1 a 3, que nós oramos para que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha iluminar o nosso entendimento e já iluminou, em nome de Jesus. Vai dizer assim de 1 a 3, porque este Melquisedeque, a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque, rei de Salém, aparece pela primeira vez em Gênesis 14, quando Abraão retorna da batalha. Ele era rei de Salém, provavelmente Jerusalém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, homem justo e temente a Deus. O autor de Hebreus não está dizendo que Melquisedeque era Jesus. O que ele ensina é que Melquisedeque era um tipo profético de Cristo. O sacerdócio de Cristo foi prefigurado na vida de Melquisedeque. Deus já estava revelando Jesus, meus irmãos, muito antes do nascimento de Cristo em Belém. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo Jesus. Considerai agora o quão grande esse homem era. Era esse homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. E verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que receberam o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão. Quem é este? Melquisedeque, e abençoou ao que tinha as promessas. E, sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque encontrou. Então, o autor aqui vai apresentar um argumento importante. Se Abraão, o pai da nação israelita, deu dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque era maior que Abraão naquele sacerdote, naquele contexto sacerdotal, melhor dizendo. Então, o sacerdote ou sacerdócio representado por Melquisedeque é muito superior, meus irmãos, ao sacerdócio levítico. A nossa salvação não depende do sistema terrestre, que já até caducou, já passou, mas do sacerdócio celestial de Cristo Jesus. Dos versículos 11 a 14, de modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária, porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Então, o sistema do sacerdócio levítico era insuficiente. Esse sistema do santuário terrestre tinha um propósito. Qual era o propósito? Ensinar o plano da salvação, apontar para Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para revelar o problema do pecado.
Mas ele não podia remover pecados definitivamente. Os sacrifícios eram símbolos, Cristo é a realidade. Então, o santuário terrestre era uma miniatura do verdadeiro santuário celestial. Moisés o construiu segundo o modelo mostrado por Deus. O ministério de Jesus ocorre hoje, meus irmãos, segundo a palavra, no santuário celestial. Nenhuma religião, cerimônia, tradição pode salvar. Somente Cristo salva. E é o que Ele está fazendo por nós neste exato momento. Amém? Versículos 15 até o 19. E isto é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia, ou seja, a antiga aliança, Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Então, um sacerdócio que é baseado em poder eterno. Jesus veio da tribo de Judá. Então, como que ele pode ser sacerdote? Porque o seu sacerdócio foi estabelecido por Deus e fundamentado em sua vida indestrutível. Nossa esperança, irmãos, não está em homens mortais. Ela está em Cristo ressuscitado. Ele vive, ele reina, ele intercede. Dos versículos 20 ao 22. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote. Porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas este, com um juramento daquele que ele disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. Jesus, irmãos, é fiador de uma aliança melhor. Deus fez um juramento: tu és sacerdote eternamente. Os sacerdotes levíticos não receberam essa confirmação divina por juramento. Jesus, sim. Isso demonstra o que para nós? Demonstra a certeza absoluta de sua missão. Ele é o nosso fiador. Ele é aquele que garante algo. Cristo garante o que para nós, meus queridos irmãos? Garante perdão, garante graça, reconciliação, vida eterna. Então, quando Satanás apontar seus pecados, o que você vai se lembrar? Jesus é o fiador da minha salvação. Toma posse pelo poder de Deus. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a ele por ele, que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Então Cristo vive para interceder. Os sacerdotes terrenos morriam, irmãos. Jesus nunca morre. Os sacerdotes eram substituídos. Jesus permanece. Os sacerdotes encerravam seu ministério. Jesus continua. O que Cristo está fazendo agora por nós? Ele está ministrando no santuário celestial. Está intercedendo pelos crentes. Apresenta seus méritos diante do Pai, porque ele tem méritos para apresentar. Ele atua como advogado dos salvos. O que isso quer dizer para nós? Você nunca ora sozinho. Cristo apresenta a sua oração ao Pai. Quando você chora, Cristo intercede. Quando você luta, Cristo intercede. Quando você cai, Cristo intercede. Que coisa maravilhosa. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas. Porque isso ele fez uma vez quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio da lei constitui o Filho consagrado para sempre. O capítulo, irmãos, vai terminar apresentando Jesus, exaltando Jesus, como santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Irmãos, isso é muito maravilhoso. E que em nome do Senhor Jesus, nós viemos crer que temos um sumo sacerdote no céu, que está vivo, que intercede por nós, sustenta a nossa fé, fortalece as nossas fraquezas e nos conduz
com vida junto ao trono da graça. Nenhuma acusação do inimigo prevalecerá contra nós, meus irmãos, que estamos escondidos em Cristo Jesus. Glorificado seja o seu santo e bendito